Gabinete do governo israelense aprova cessar fogo com o Hamas e troca de reféns foi marcada para domingo. 2 pessoas sobrevivem à queda de helicóptero em São Paulo, incluindo uma garota de 12 anos resgatada nas costas de uma policial. Temporais provocam morte e destruição e deixam centenas de desabrigados em Santa Catarina. Incêndios mantêm 80 mil pessoas fora de casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Suprema Corte Americana mantém lei que poderá eliminar a rede social chinesa TikTok do país a partir de domingo. Novas diretrizes para as forças de segurança do Brasil proíbem que policiais atirem em pessoas desarmadas que estão fugindo. Anvisa decide analisar por que o corante vermelho usado em alimentos e remédios foi proibido nos Estados Unidos. E aumenta a adesão de supermercados ao carrinho de compras adaptado para que os pets acompanhem os donos sem perder as promoções. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. As tempestades em Santa Catarina provocaram a morte de uma pessoa, muita destruição e deixaram vários desabrigados. Em 24 horas choveu no estado de Santa Catarina o dobro do esperado para todo o mês de janeiro. De acordo com o órgão, a medida terá validade de 7 dias e visa garantir a segurança e a integridade física dos internos, considerando os impactos das condições climáticas na estrutura da unidade prisional. As intensas chuvas que atingem Santa Catarina causou alagamentos, arrastou carros, provocou estragos e deixou desabrigados em diversos municípios, especialmente na região metropolitana de Florianópolis e no litoral norte. Um filhote de jacaré foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental dentro de uma piscina residencial no bairro Sambaqui, região norte de Florianópolis. O imóvel inundou durante o temporal. Segundo a moradora, a família fez buracos nos muros para dar vazão à água. Em Camboriú, cerca de 7 mil casas foram afetadas de alguma forma pela chuva. Segundo o governo, vários municípios decretaram situação de emergência, entre eles Governador Celso Ramos, Camboriú, Itapema e Balneário Camboriú, dos principais destinos turísticos do estado. De acordo com a Defesa Civil do estado vizinho, Santa Catarina já registra 781 desabrigados e 104 desalojados. Abrigos foram abertos em diversas cidades, como Porto Belo, Ilhota e Penha, para atender a população afetada. O trabalho das equipes de resgate e dos órgãos municipais continua intensificado, enquanto o levantamento de danos prossegue. Diante da previsão de mais chuvas, o governador Jorginho Melo reforçou a importância da população estar atenta aos alertas e orientações dos órgãos oficiais do governo do estado. O forte temporal que caiu no litoral de Santa Catarina provocaram a abertura de uma cratera na BR-101, no município de Biguaçu, na Grande Florianópolis. O trecho foi totalmente interditado nesta sexta-feira e não há previsão para a reabertura da via. Durante a noite, um motociclista tentou atravessar o trecho interditado e teve o veículo engolido pela cratera. Apesar do susto, o homem não se feriu. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em 24 horas choveu em Santa Catarina o dobro que é previsto para todo o mês de janeiro. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta que as chuvas persistentes devem continuar nas próximas horas, com risco alto de alagamentos e enxurradas no litoral, especialmente na Grande Florianópolis, no Médio e Baixo Vale do Itajaí e no litoral norte. A previsão é de que este fim de semana a formação de temporais isolados provoquem raios, rajadas de vento e até granizo. Além de mais chuvas, o órgão divulgou um alerta vermelho destacando os riscos de deslizamentos no litoral catarinense, nas regiões da Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí. Um helicóptero caiu hoje em uma região de mata fechada na cidade de Caieiras, em São Paulo. 2 pessoas morreram e 2 sobreviveram. Entre elas, uma jovem de 12 anos, que foi resgatada nas costas de uma policial do Corpo de Bombeiros. Está aniversariando nesta sexta-feira. O piloto da aeronave foi encontrado consciente e resgatado pelo Corpo dos Bombeiros do estado de São Paulo. A filha do casal foi localizada pelas equipes de resgate logo depois.
O piloto e a menina foram encaminhados para o Hospital das Clínicas na capital paulista e passam bem. A menina e o piloto estavam na mata, longe do helicóptero. Um dos agentes do Corpo de Bombeiros levou a menina nas costas para evitar maior dano à saúde da adolescente. As equipes conseguiram acessar os destroços da aeronave e encontraram o empresário André Feldman, de 50 anos, e a mulher Juliana Feldman, de 49, porém. Os dois já estavam mortos, de acordo com a concessionária Autoban, que administra a rodovia dos Bandeirantes. Além da menina que sobreviveu, André e Juliana deixam um casal de gêmeos. Os resgates foram feitos por equipes da Defesa Civil, Polícia Militar Rodoviária, Força Aérea Brasileira e da Autoban. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto relatou que conseguiu sair da aeronave e retirou a menina, e ele ficou ao lado da adolescente. Os dois passaram a madrugada juntos, aguardando socorro. Pela manhã, o piloto tentou acessar a rodovia para pedir ajuda. Ao ser resgatado, ainda na mata, ele deu as instruções para as equipes de onde estava a menina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 23 horas e 28 minutos da noite de quinta-feira, porém, só foi encontrada às 6 horas e 15 minutos desta sexta pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave teria perdido o sinal de GPS por volta das 20 horas da noite de quinta-feira. Chovia muito no momento do acidente. O helicóptero é um modelo E-130B4, de prefixo PRWVT. A aeronave estava a caminho da cidade de Americana quando se acidentou. As investigações sobre as causas do acidente estarão a cargo do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. André era empresário e presidente da Big Brasil International Games, uma empresa de apostas online. Juliana Feldman, que também era empresária, era formada em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado. O piloto, que também sobreviveu, foi identificado como Edenilson de Oliveira Costa. Ele prestava serviço particular para a família. André Feldman também era sócio da C&F Administração de Aeronaves Limitada, empresa proprietária do helicóptero, junto com outro sócio. Uma nave de teste Starship se desintegrou no espaço minutos depois do lançamento. Os pedaços dele obrigaram os voos comerciais a mudar de rota. O protótipo pertence à empresa de Elon Musk, a SpaceX. A Starship transportava sua primeira carga de testes com satélites simulados. E 8 minutos após a decolagem aconteceu uma falha, que, de acordo com o CEO da empresa, pode ter sido provocada por um vazamento de oxigênio e de combustível, fazendo com que a nave se desintegrasse no espaço. Um vídeo mostra bolas de luz laranja riscando o céu sobre a capital do Haiti, Porto Príncipe, deixando rastros de fumaça para trás. Os destroços da Starship causaram interrupções no tráfego aéreo. Pelo menos 20 voos comerciais que cruzavam a região do Caribe precisaram mudar suas rotas para outros aeroportos. Alguns precisaram cancelar e remarcar o voo. A última vez que uma nave da Starship falhou foi em março do ano passado, quando ela estava voltando para a atmosfera da Terra sobre o Oceano Índico. Outro foguete da Starship, o Super Heavy, retornou à plataforma de lançamento cerca de 7 minutos após a decolagem, conforme o planejado. Subiu para 13 o número de mortos em Porto Velho, capital de Rondônia. 5 dessas mortes foram em confronto com a polícia e 8 pelas ações das facções criminosas. A retaliação do crime organizado no estado começou na última segunda-feira, logo depois da Polícia Militar realizar operações no Orgulho da Madeira, a área comandada pelos criminosos. A polícia já apreendeu 7 armas de fogo, 14 suspeitos foram presos e 28 veículos queimados, incluindo diversos ônibus e uma viatura da polícia. Apenas metade das linhas de ônibus roda pela cidade em horário reduzido. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje mais 2 pessoas, suspeitas de participar do esquema que resultou no assassinato do delator do primeiro comando da capital, Vinícius Lopes Gritzbach. Foram o estudante de Direito Marcos Soares Brito e a modelo Jaqueline Moreira, que teriam ajudado o suposto olheiro do PCC, Cauê Amaral Coelho, que acompanhou o assassinato em novembro do ano passado,
no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As forças policiais de todo o país só deverão usar algemas em casos excepcionais e não poderão atirar em uma pessoa desarmada que está fugindo. As novas diretrizes divulgadas hoje pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vinculam a eficiência dos agentes de segurança à liberação de recursos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou uma portaria que regulamenta as normas para o uso da força pelas polícias de todo o Brasil, conforme o decreto do governo Lula de 24 de dezembro. O documento estabelece que o uso de força e armas de fogo vai ser permitido apenas como último recurso em situações de risco iminente e destaque que a força física deve ser evitada sempre que possível. Para garantir a aplicação dessas medidas, todos os policiais vão ser obrigados a participar de capacitações anuais que vão passar a ser uma exigência para o bom desempenho das funções. O decreto gerou um impasse entre o governo federal e alguns governadores de estado, especialmente os da oposição, que criticaram as novas regras. Eles argumentam que, apesar do cumprimento das medidas não ser obrigatório, sua implementação está atrelada ao repasse de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública destinadas a ações envolvendo o uso da força, como a compra de equipamentos. Em uma nota conjunta, os governadores se posicionaram contra o decreto, afirmando que ele favorece facções criminosas e coloca em risco os policiais que, segundo eles, arriscam suas vidas todos os dias. A nota também acusou o governo federal de interferir indevidamente nas políticas de segurança pública dos estados, afirmando que a medida é uma tentativa de controle centralizado das forças estaduais. Apesar das críticas, o decreto tem o apoio de especialistas e entidades. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública defendeu que o documento está em conformidade com os princípios estabelecidos por instrumentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. A organização enfatizou que a regulamentação do uso da força é uma competência da União e que as medidas não configuram interferência nas atribuições dos estados e do Distrito Federal. Segundo Ricardo Lewandowski, a proposta é ambiciosa. É uma proposta bastante ambiciosa e que, a nosso ver, já tarda no sentido temporal de ser editada, porque, na verdade, ela está dando concreção a uma lei que foi editada, promulgada em 2014, que é a Lei 3.060, e nós, então, percebendo que faltava a regulamentação dessa lei, propusemos ao presidente da República que editasse em dezembro deste ano passado o decreto 12.341, que trata exatamente desse acordo do uso progressivo da força. Um dos principais pontos do decreto é a criação do Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, que vai incluir a participação da sociedade civil. Esse comitê vai ser responsável por monitorar a implementação das políticas e garantir a transparência na execução das diretrizes. Além disso, o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para ações relacionadas ao uso da força vai ficar condicionado ao cumprimento das novas regras estabelecidas pelo decreto. E veja a seguir, Suprema Corte Americana mantém lei que poderá eliminar a rede social chinesa TikTok do país a partir de domingo. E a Anvisa decide analisar por que o corante vermelho usado em alimentos e remédios foi proibido nos Estados Unidos. Uma derrota significativa para a rede social TikTok. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que a lei não infringe o direito à liberdade de expressão de 170 milhões de usuários no país. O presidente eleito Donald Trump discutiu com o presidente chinês Xi Jinping a situação do aplicativo. O TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo em 2020 e ultrapassou o Facebook e Instagram em suas plataformas de mensagens em números de downloads. O aplicativo de vídeos cresceu em popularidade, apesar dos esforços do ex-presidente americano Donald Trump pedir para bani-lo ou forçar uma venda a investidores americanos.
Estima-se que o TikTok, que é de propriedade da empresa chinesa ByteDance, já tenha 1 bilhão de usuários em todo o mundo. A ByteDance, controladora do TikTok, entrou com um processo em um tribunal federal dos Estados Unidos para bloquear uma lei que exige a venda do aplicativo ou proíbe seu uso no país. A ação foi movida após a assinatura da lei pelo presidente Joe Biden, que marca a data de 19 de janeiro de 2025 como limite para a ByteDance vender o TikTok nos Estados Unidos ou encarar a proibição do aplicativo. Em apoio à lei, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão Federal de Comércio uniram forças em uma ação civil, alegando que o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok violou a Lei de Proteção à Privacidade Infantil na internet. O Departamento de Justiça alegou que, desde 2019, o aplicativo e sua empresa controladora coletaram e armazenaram uma ampla gama de informações pessoais sobre essas crianças sem informar seus pais ou obter o seu consentimento, mesmo para contas criadas no modo crianças. Na época, a Casa Branca então anunciou um prazo de 30 dias para que as agências federais retirem o aplicativo de vídeos TikTok de todos os dispositivos eletrônicos do governo, para cumprir um veto determinado pelo Congresso dos Estados Unidos. Muitos líderes políticos americanos acreditam que o TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, permite ao governo de Pequim coletar dados privados para espionar e manipular seus usuários. Nessa sexta-feira, a Suprema Corte aprovou uma lei que ameaça banir a rede TikTok dos Estados Unidos, a partir de domingo, um dia antes do presidente eleito Donald Trump tomar posse na Casa Branca. O tribunal decidiu que a lei não infringe o direito à liberdade de expressão e que o governo americano mostrou que suas preocupações sobre a propriedade chinesa do aplicativo são legítimas, no que se deu uma derrota significativa para a rede social. Donald Trump discutiu com o presidente chinês Xi Jinping durante uma ligação telefônica a situação do aplicativo. Durante a conversa, o magnata afirmou que foi muito boa para a China e os Estados Unidos. Espero que resolvamos muitos problemas juntos. O CEO da rede social agradeceu o republicano por seu compromisso em trabalhar para encontrar uma solução que permita que o TikTok permaneça disponível nos Estados Unidos. Durante seu primeiro mandato, o republicano travou uma amarga guerra comercial com a China, impondo tarifas sobre importações da segunda maior economia do mundo. Desta vez, ele ameaça adotar medidas mais duras, acusando Pequim de práticas comerciais desleais que contribuíram para uma crise devastadora do fentanil nos Estados Unidos. Para os americanos, a China é o adversário mais poderoso e mais perigoso que Washington já enfrentou. Os Estados Unidos estão se preparando para a posse de Donald Trump na próxima segunda-feira. O serviço de vigilância será reforçado com a utilização de mais policiais e até drones de vigilância. E a cerimônia até mudou de local. A cerimônia originalmente seria realizada ao ar livre, mas os planos para a posse do presidente eleito, Donald Trump, foram alterados devido à intensa onda de frio severo que atinge a capital dos Estados Unidos e boa parte do país. Para garantir a segurança e conforto do público, o evento será realizado no interior do Capitólio, em Washington. Além disso, Trump anunciou a abertura de uma arena com capacidade para acomodar 20 mil espectadores, que venham acompanhar tudo ao vivo. Depois do discurso de posse, será realizado o desfile em carro aberto e, na sequência, 3 bailes até o final do dia. A previsão é que mais de 250 mil pessoas deverão acompanhar o evento. E para garantir a segurança do presidente, que já foi alvo de 2 atentados durante a campanha eleitoral, e também dos convidados, foram preparadas barreiras intermináveis, com mais de 2 metros de altura, drones e cerca de 25 mil agentes e militares. Várias manifestações contra o presidente eleito também estão previstas para o dia da posse e a polícia estará a postos para a realização de protestos pacíficos. O ministro Alexandre de Moraes manteve a decisão de não liberar o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para ele participar da posse de Donald Trump. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai no lugar dele. Após o ministro Alexandre de Moraes ter negado o primeiro pedido de liberar o passaporte de Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente recorreu da decisão, mas sem sucesso. Isso porque Moraes manteve a sentença e enviou à Procuradoria-Geral da República o recurso apresentado pelos advogados de Bolsonaro. No novo pedido apresentado pela defesa, os advogados do ex-presidente alegaram que a vontade de viajar não pode ser interpretada como um indicativo de que Bolsonaro fugirá, uma vez que ele já demonstrou sua intenção de permanecer no Brasil quando retornou da
da Argentina e dos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou também contra o pedido. Segundo ele, as intenções da viagem de Bolsonaro pretendem satisfazer somente a ele, e não foi apresentado nenhum outro motivo maior a nível público que demonstre que a presença dele nos Estados Unidos seja imprescindível. Jair Bolsonaro tenta ir à posse do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, no próximo dia 20 de janeiro. Uma pesquisa revelou que quase 70% dos brasileiros acreditaram que o governo taxaria operações por meio do Pix, o que mais tarde foi revelado que era uma fake news. A Quest, uma empresa de pesquisa e opinião, divulgou nesta sexta-feira um dado bastante intrigante. 67% dos brasileiros acreditam que o governo cobraria uma taxa sobre operações financeiras por meio do Pix, o que não é verdade. Dos entrevistados, 17% não acreditam que o governo cobraria imposto sobre o Pix e 16% afirmaram nem saber do assunto. A notícia, que tomou uma proporção enorme na última semana, movimentou mais de 5 milhões de menções nas redes sociais e fez o governo revogar o ato sobre a fiscalização do meio de pagamento. As mudanças nas regras da Receita monitorariam movimentações via Pix acima de 5 mil por mês, no caso de pessoas físicas, e 15 mil mensais, no caso de pessoas jurídicas. As informações falsas de que o governo taxaria quem movimentasse acima desse valor causou um caos entre os brasileiros e muitos usaram as redes sociais para demonstrar sua insatisfação. Devido ao alastramento das fake news, na última quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo voltou atrás na decisão e revogou a norma de fiscalização do Pix. O Fundo Monetário Internacional aumentou a previsão para o crescimento da economia de 2024. O PIB do país, que deve ser divulgado apenas no mês de março, deve ter crescido 3,7% segundo o FMI. Já para este ano, a expectativa é de uma alta de 2,2% na economia brasileira. O BRICS aumentou, segundo a decisão anunciada hoje pelo grupo que está sob a presidência do Brasil. Foram admitidos mais 8 países na condição de parceiros: Cuba, Bolívia, Belarus, Nigéria, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Não serão membros plenos, mas poderão participar de reuniões temáticas, onde é possível avaliar e sugerir medidas para as atividades do grupo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu avaliar por que a Autoridade de Saúde dos Estados Unidos proibiu a utilização do corante vermelho 3. O produto pode estar em vários alimentos, como salsichas ou medicamentos de cor vermelha. O vermelho 3 faz mal. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos anunciou a proibição do corante conhecido como vermelho número 3 em alimentos e medicamentos. Utilizado em produtos como balas, doces, bolos e cerejas em conserva, vai ser retirado da lista de aditivos aprovados pela agência. A eritrosina é um corante vermelho feito a partir do petróleo, cuja coloração varia de rosa a vermelho. A decisão ocorre após uma análise de riscos à saúde que envolve estudos antigos relacionados a tumores em animais. A eritrosina, aprovada nos Estados Unidos em 1907, tem sido alvo de críticas de grupos de defesa do consumidor e alguns legisladores que há anos pedem a sua retirada do mercado devido aos potenciais danos à saúde. Na Califórnia, o corante já estava proibido desde 2023. Em outros países, como Austrália, Japão e membros da União Europeia, a substância já está restrita ou proibida. A decisão da FDA tem como base estudos realizados na década de 80 que indicaram que altas doses causaram tumores na tireoide de ratos. Embora o corante já tenha sido proibido em cosméticos nos Estados Unidos há quase 35 anos, ele permaneceu autorizado para uso alimentar e medicinal até agora. A proibição de seu uso em alimentos e medicamentos só ocorreu após uma nova análise dos riscos à saúde. A Anvisa anunciou que vai analisar as evidências científicas que levaram à decisão americana e reavaliar a permissão do corante aqui no mercado brasileiro. Apesar da FDA não ter apontado novas evidências de risco à saúde humana, a Anvisa está disposta a estudar a justificativa da medida e determinar se uma revisão dos padrões de segurança vai ser necessária. Além dos riscos de câncer, especialistas apontam outras preocupações associadas ao uso de corantes, como reações alérgicas e distúrbios comportamentais, incluindo ansiedade e problemas de memória.
Esses efeitos têm gerado um debate crescente sobre a necessidade de regulamentações mais rigorosas para os aditivos alimentares. E veja a seguir, gabinete israelense aceita cessar fogo com Hamas e troca de reféns foi marcada para domingo. E 80 mil pessoas continuam fora de casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, por causa dos incêndios que não dão trégua. O acordo de cessar fogo negociado com os terroristas do Hamas foi aprovado pelo Gabinete de Segurança de Israel nesta sexta-feira. 11 ministros deram aval. O texto ainda deve seguir para a avaliação do gabinete completo, mas a expectativa é que o resultado seja positivo. O Gabinete de Segurança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, votou de forma favorável ao acordo para um cessar-fogo com o Hamas, depois de ver seu governo chegar perto de um colapso. O líder israelense confirmou que o pacto, que suspende de forma temporária os 15 meses de conflito e que deixaram mais de 46 mil mortos. Para aprovar o acordo, precisa ainda passar por uma segunda votação, reunindo todo o gabinete israelense, que completo chega a 33 membros. O próprio governo indicou que considera que o plano pode começar a entrar em vigor neste final de semana. A votação com 11 integrantes deu o aval por maioria simples. Na primeira etapa do cessar-fogo, 33 reféns deverão ser liberados e devolvidos para Israel, gradualmente a partir de domingo. Além disso, as forças israelenses devem se retirar dos centros populacionais. Os palestinos serão autorizados a retornar para suas casas no norte de Gaza e haverá um aumento na ajuda humanitária. Se for bem-sucedido, o cessar-fogo interromperia os combates entre o Hamas e as forças israelitas que arrasaram grande parte da fortemente urbanizada de Gaza. Representantes do Hamas informaram que obstáculos finais para um acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns com Israel foram resolvidos. Os obstáculos que surgiram devido à falha da ocupação israelense em aderir aos termos do acordo foram resolvidos no início desta manhã. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia dito que obstáculos de última hora ainda estavam sendo resolvidos na mesa de negociações na capital do Catar, em Doran, antes de confirmar e fechar o acordo. As autoridades israelenses publicaram nesta sexta-feira os nomes de 95 presos palestinos, a maioria mulheres e menores, que poderão ser libertados a partir de domingo, como parte da primeira troca de prisioneiros sob o acordo de trégua com o Hamas. A lista inclui 70 mulheres, sendo uma menor de idade, e 25 homens, entre eles 9 menores de 18 anos. De acordo com o Ministério, o mais jovem tem 16 anos. Desta lista, apenas 7 prisioneiros teriam sido detidos. Antes de 7 de outubro de 2023, data do ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel. E agora à noite, o gabinete do governo de Israel aprovou o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns com o Hamas. A aprovação foi feita após votação dos 33 integrantes do gabinete geral do país, que decidiu por maioria simples. A reunião durou mais de 6 horas. O cessar-fogo e a troca de reféns terá início no domingo, 19 de janeiro. E mais de 80 mil pessoas continuam impedidas de voltar para casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. O fogo não para. 27 pessoas já morreram. Mais de 80 mil pessoas ainda estão sob ordens de evacuação e muitas não sabem o que restam das suas casas, apartamentos e bens, se é que resta alguma coisa. Dezenas de moradores reuniram-se para pedir à polícia e aos soldados que permitissem, ainda que de forma restrita, o acesso aos seus bairros. Mas as autoridades solicitaram paciência para elas, enquanto equipes especializadas em substâncias e materiais perigosos e cães farejadores vasculhavam os locais.
Segundo informações oficiais, o processo deve levar ao menos uma semana até a liberação das pessoas às suas moradias. Em coletiva de imprensa, o diretor de obras públicas do Condado de Los Angeles, Mark Pestrella, comentou que as propriedades foram danificadas de forma inacreditável. Estão cheias de sedimentos, detritos, lodo e materiais perigosos. As encostas tornaram-se instáveis por trás de algumas residências e um pequeno deslizamento de terra em Pacific Palisades, esta semana, enviou destroços para as ruas, à medida que os bombeiros continuavam a combater os 2 maiores incêndios, que mataram até o momento 27 pessoas e destruíram mais de 12 mil estruturas. Famílias desoladas e empresários começaram a enfrentar outra tarefa monumental: reconstruir o que foi perdido. A área devastada pelos grandes incêndios é igual a 3 vezes o tamanho de Manhattan. Esse vem sendo considerado um dos desastres naturais mais devastadores da história do sul da Califórnia. Reconhecendo os riscos para a saúde, o condado proibiu qualquer limpeza ou remoção de detritos de incêndio, até que uma inspeção de materiais perigosos seja concluída por funcionários do governo. A ansiedade que atinge cada vez mais pessoas custa caro ao país. Os tratamentos, remédios e internações saem por 5 milhões de reais. E como algumas pessoas não tentam resolver o problema, o valor seria maior. Internações relacionadas ao transtorno de ansiedade generalizada, chamada de TAG, custaram mais de 5 milhões e meio de reais aos hospitais públicos e privados do Brasil nos últimos 3 anos. Os dados são de um levantamento realizado pela empresa de gestão hospitalar Planisa, em parceria com a plataforma DRG Brasil, que analisou informações de 440 hospitais entre 2022 e novembro de 2024. Nesse período foram registradas 2.202 internações por TAG. O custo médio de uma diária de internação foi estimado em R$ 965, valor que inclui o uso do leito, medicamentos, materiais e honorários médicos. O transtorno de ansiedade generalizada, caracterizado por uma preocupação excessiva e persistente, que dura ao menos 6 meses, impacta diretamente a qualidade de vida dos pacientes e pode levar a condições graves. Especialistas explicam que a hospitalização é recomendada apenas em casos severos, como pensamentos suicidas, risco à vida ou falha nos tratamentos ambulatoriais. O estudo apontou um aumento de aproximadamente 2 pontos na taxa de internações durante o período analisado. Em 2022, a média era de 3 internações para cada 100 mil habitantes, enquanto em 2024 esse número subiu para 5. Apesar de elevado, especialistas alertam para as dificuldades de acesso a tratamentos especializados no país. Médicos destacam que o TAG frequentemente está associado a outras condições de saúde, como distúrbios gastrointestinais, respiratórios e metabólicos, o que pode contribuir para hospitalizações relacionadas. Além disso, o transtorno impacta a vida profissional e social dos pacientes, gerando perdas econômicas e pessoais significativas. Em 2019, o Brasil foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, com cerca de 9% da população convivendo com esta condição. Jovens estão entre os mais afetados, segundo dados globais. O aumento nos índices de ansiedade é atribuído a fatores como sedentarismo, dieta inadequada, uso excessivo de redes sociais, abuso de substâncias e o enfraquecimento dos laços sociais. Especialistas ressaltam a urgência de ampliar os serviços de saúde mental no Brasil, incluindo mais leitos psiquiátricos e iniciativas para intervenções precoces. Se você ou conhece alguém que precisa de ajuda, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, com atendimento 24 horas por dia, e o contato pode ser feito pelo telefone 188, pelo chat, no site ou por e-mail. E uma pesquisa realizada ao longo de mais de 4 décadas nos Estados Unidos apontou que quanto maior o consumo de carne processada, maior o risco de desenvolver declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.
estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Harvard, foi publicado na Neurology, revista científica da Academia Americana de Neurologia. Os pesquisadores acompanharam cerca de 134 mil profissionais de saúde, com idade média de 49 anos. Na época, ninguém tinha demência. Durante 43 anos, os participantes registraram o que consumiam de forma regular e a frequência. No grupo carne vermelha, foram consideradas as carnes bovina, suína, de cordeiro e hambúrgueres. Já a carne processada incluiu alimentos como bacon, linguiça, salsicha, salame e mortadela. Os resultados revelaram que aqueles que consumiram, em média, 0,25 porções diárias de carne processada apresentaram um risco 13% maior de desenvolver demência em comparação a quem comia pouca ou nenhuma carne processada. Para ter ideia, essa quantidade equivale a cerca de 20 gramas, o que corresponde, por exemplo, a meia unidade de salsicha, ou a 2 fatias de mortadela, ou presunto, ou a 4 rodelas de salame, a cada porção adicional de carne processada. Consumida por dia, o envelhecimento cognitivo foi acelerado em até 1,69 anos. O consumo de carne vermelha, sem processamento, também foi observado, mas quando associado ao risco de demência, os resultados não mostraram associação significativa. Porém, participantes que consumiam uma porção ou mais de carne vermelha por dia, ou 85 gramas, tiveram um risco 16% maior de relatar declínio cognitivo subjetivo. Vale ressaltar que antes de chegar a essas conclusões, os pesquisadores levaram em consideração fatores como idade, histórico de doenças crônicas e estilo de vida, que podem influenciar no surgimento das doenças neurodegenerativas. A pesquisa também concluiu que a substituição da carne processada por uma porção diária de nozes e leguminosas levou a uma redução de 19% no risco de demência e 1,37 anos a menos de envelhecimento das funções cerebrais. A troca por peixe mostrou resultados ainda melhores, com uma redução de 28% no risco de demência e 51% no risco de comprometimento cognitivo subjetivo. Já a substituição por aves diminuiu o risco de demência em 16% e atrasou o envelhecimento cognitivo em 1,33 anos. Apesar dessas descobertas, cabe destacar que evitar carnes processadas ou maneirar na carne vermelha não garante que alguém estará livre da demência no futuro. Outros aspectos, como a genética, também desempenham um papel significativo no surgimento de demência. Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia em Atlanta, Estados Unidos, identificaram a presença de uma nova molécula que protege o cérebro da perda de memória. Os cientistas acreditam que essa possa ser a chave contra doenças como o AVC. O cérebro humano é composto por até 100 bilhões de células, chamadas de neurônios. São responsáveis por armazenar e transmitir as informações que buscamos recordar. Com o tempo, ou por algumas doenças como o Alzheimer ou o AVC, por exemplo, os neurônios podem ser danificados ou destruídos e a comunicação entre eles fica mais difícil, o que pode afetar a memória. Apenas no Brasil, mais de 1.700.000 pessoas têm algum tipo de demência, mas os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Atlanta, nos Estados Unidos, descobriram uma nova molécula que pode ajudar a proteger o cérebro e os neurônios contra a perda de memória. Batizada de OS1, a molécula é importante para o corpo humano, porque está envolvida em várias funções como a resposta imunológica e a cicatrização de tecidos. Os cientistas acreditam que ao isolar essa molécula, será possível desenvolver tratamentos para proteger as células cerebrais, abrindo a possibilidade para o tratamento de doenças como o AVC. Os pesquisadores realizaram testes iniciais que apresentaram resultados promissores. E veja a seguir, começaram hoje as inscrições para o SISU e aumenta a adesão de supermercados ao carrinho de compras adaptado para que os pets acompanhem os donos sem perder as promoções. Duas das maiores empresas de processamento de carne dos Estados Unidos foram condenadas a pagar multa de 8 milhões de dólares por trabalho escravo. Segundo o Departamento de Trabalho americano, a JBS e a Perdue Farms utilizaram crianças imigrantes durante anos.
As grandes empresas de processamentos de alimentos costumam terceirizar diversos serviços, incluindo limpeza, dentro das fábricas como forma de se blindar de eventuais violações trabalhistas. Mas investigadores federais descobriram que crianças trabalhavam manuseando materiais perigosos como facas elétricas e ferramentas de selagem aquecidas. Muitas chegavam nas escolas com queimaduras. As crianças trabalhavam em turnos noturnos desde 2020. Na JBS, a maior processadora de carne do mundo, crianças de apenas 13 anos faziam a limpeza durante a noite nos abatedouros. Além disso, limpavam matérias perigosas como separadores de cabeça. A maioria era de imigrantes latinos. Juntas, essas empresas pagaram $8 milhões para organizações como a Kids in Need of Defense, KIND, uma organização nacional sem fins lucrativos que oferece assistência jurídica a jovens migrantes que chegam ao país sozinhos. Em comunicado, a Perdue disse que discorda de ser responsabilizada das violações de trabalho, mas preferiu evitar uma disputa prolongada com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Já a JBS informou ter interrompido o uso de agências de emprego para preencher turnos de limpeza e espera que o dinheiro forneça recursos valiosos para crianças necessitadas. A lei federal americana proíbe menores de idade em trabalhar em abatedouros, devido ao alto risco de lesões. Começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025. O prazo vai até o dia 21 de janeiro. De acordo com o cronograma oficial, o resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro, enquanto o período de matrículas acontece de 27 a 31 de janeiro. Já o prazo para participar da lista de espera vai de 26 a 31 de janeiro. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio até o limite da oferta de vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com a escolha dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico. A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet. O acesso ao sistema de inscrição é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, no gov.br. Quando o candidato realiza o login, o sistema recupera, automaticamente, as notas obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo. No ato da inscrição, o candidato preenche um questionário e é possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema. Podem participar do SISU todos os estudantes que fizeram a prova do Enem 2024 e obtiveram nota na prova de redação maior do que 0 e não declararam estar na condição de treineiro. Ainda é tempo de férias e quem pode deve deixar as crianças longe das telas neste período. Para muitos pais é um desafio, mas atividades em casa e o ar livre são alternativas para desenvolver a criatividade e criar memórias afetivas. As férias escolares são um momento perfeito para fortalecer os laços familiares e estimular a criatividade das crianças. Nesse período, simples atividades realizadas em casa, utilizando recursos já disponíveis, podem garantir diversão e aprendizado sem precisar de grandes investimentos. O importante é aproveitar o tempo livre para criar momentos especiais e desconectar as crianças das telas. Esta psicóloga explica como brincar é importante para o desenvolvimento saudável da criança. Quando a gente brinca, a gente vai aprendendo novas possibilidades, novos caminhos. A gente vai desenvolvendo o que é do corpinho, o que é da motricidade, o que é da atenção. A gente desenvolve também a relação com os pares, né? Da mesma idade, de outras idades. O pai, a mãe, quando vem junto brincar também. É muito importante. Ela vai entrar em contato com as emoções na brincadeira, com a frustração, deixar ela ali também, né? Perder no jogo, ganhar no jogo, se frustrar naquele jogo, ir desenvolvendo habilidades ali, ir construindo também o que é uma inteligência emocional. É através do brincar que as crianças têm contato com o mundo e desenvolvem habilidades que serão utilizadas durante a vida toda. Quando a gente vai trabalhando com a criança, a gente vai convidando ela a experienciar, a experimentar esse corpo dela no mundo, a ter contato com outros
possibilidades, texturas, ela chega no mundo e tudo é novo. Então, quanto mais você apresenta para ela não brincar e quanto mais você vai convidando ela a explorar o mundo, ela vai se desenvolvendo, né? As brincadeiras podem ser feitas de forma simples, aproveitando o que já se tem em casa. Quem nunca olhou para uma criança que recebeu um presente e fica mais interessada no embrulho do presente do que necessariamente no presente, né? Então, a brincadeira, o explorar é com o que tem no ambiente. Convida para a imaginação. O que tem aqui? O rolinho de papel higiênico, o cabo de vassoura, a tampinha. O que tem de possibilidade? A areia. Coloca uma aguinha na areia. Olha, ela fica diferente, ela abre caminhos para criar, para imaginar. Lidiane reforça a responsabilidade dos pais em relação ao tempo de exposição às telas. O adulto percebe, muitas vezes, como é difícil para ele, adulto, sair das telas. E para a criança? Aí colocar exclusivamente na criança essa função de vai sair das telas e vai brincar? Não. É realmente um estímulo que vem do responsável. Além das atividades realizadas com os recursos disponíveis em casa, uma alternativa são os momentos ao ar livre, como este piquenique, organizado por um grupo de mães, como alternativa para entreter a criançada. Em casa, eles ficam mais na televisão, no videogame, no celular, e é o que a gente quer evitar, né? Então nós, mamães, preferimos que eles venham aqui para o clube, né, aqui ao ar livre, nessa sombra maravilhosa que o clube nos fornece, para fazer atividade ao ar livre, né, na piscina, no parquinho, andar de bicicleta, de patins. Ao todo, 70 mães se uniram para proporcionar esse momento de interação e muita diversão, com direito a lanche e brincadeiras para mais de 90 crianças. Nós vamos fazer pula-corda, pula elástico, guerra de balão, né? Vamos fazer a corrida do saco, vamos fazer pega-bandeirinha, vamos fazer guerra de cabo de guerra. Então, assim, são várias brincadeiras que nós brincávamos quando criança, que nós vamos mostrar para alguns que ainda não brincaram. Durante as férias, o clube onde foi realizado o piquenique fica ainda mais movimentado. Enquanto as crianças se divertem na natureza e participam de atividades, os pais aproveitam o momento para socializar e criar memórias afetivas em família. É muito gratificante. Isso é gostoso ver a criança se movimentando, saindo de dentro de casa, daquele joguinho lá que estraga as crianças. Então, eles vindo aqui correr no gramado, sentir a natureza, não tem coisa melhor do que isso, para os pais e para os avós, que é o meu caso. É muito gostoso e gratificante, inclusive. Está aumentando o número de supermercados com serviço especial aos pets. Utilizam carrinhos adaptados para que os animais não percam o passeio com os donos. E como eles não vão pagar nada, sempre parecem felizes ao passar pelas gôndolas, com preços altos e algumas promoções. Uma nova tendência está ganhando espaço em supermercados brasileiros: a adaptação de carrinhos de compras para permitir que clientes levem os pets junto a eles. Esses carrinhos possuem uma área exclusiva e segura na parte inferior, onde os animais podem permanecer confortavelmente enquanto os tutores circulam pelo estabelecimento. A iniciativa reflete a crescente adesão ao conceito de pet friendly, que se refere a espaços preparados para receber animais de estimação de maneira segura e confortável. Esses locais geralmente incluem áreas específicas para pets, além de funcionários dedicados à limpeza e organização do ambiente. Com mais de 160 milhões de animais de estimação, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking global do mercado pet em faturamento, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Isso demonstra como os brasileiros valorizam espaços que acolham seus bichinhos e reforçam o papel dos pets como parte integrante das famílias. Para os supermercados, além de atender a demanda crescente dos tutores, a adaptação dos carrinhos também pode funcionar como um diferencial competitivo, atraindo consumidores que buscam locais mais inclusivos e atentos às necessidades. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite o fim de semana e fique na paz. Tchau.